Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde, o primeiro desse ano de 2020, que continua em parceria com a Associação Paulista de Medicina, a APM, Regional de Botucatu. Bom, o tema da nossa viagem hoje veio das manchetes dos jornais. Não sei se vocês se lembram, ano passado, um modelo que morreu desfilando na passarela do São Paulo Fashion Week. Esse ano, no começo do ano, uma cantora de forró, 34 anos, também morreu durante um show. E um cantor sertanejo, na mesma semana, com um pouco mais de 50 anos, caiu durante o show e a imprensa noticiou como vítimas de mal súbito. Eu fui procurar pautar esse tema porque, além de ficar curiosa, fiquei um pouco assustada, né? Não sei se aconteceu com você também. E vamos ver o que nos diz o especialista que vai conversar com a gente hoje nessa viagem, o Dr. Ricardo Matos Ferreira. Ele que é médico cardiologista, especialista, portanto, na área, atende lá na Unesp, tem um consultório aqui na cidade. Doutor, muito obrigada mesmo pela sua participação conosco aqui hoje. E vamos começar tirando, assim, desde o começo, né? Sim, tirando dúvidas, acalmando ou não, né, as pessoas que, como eu, talvez tenham ficado um pouco assustadas. Aqui na nossa cidade também aconteceram alguns casos, né, de pessoas que aparentemente estavam bem de saúde e tiveram uma morte súbita, um mal súbito. Eu gostaria que o senhor começasse falando para a gente o que é o mal súbito, se é a mesma coisa, por favor. Certo. Bom, primeiramente, Adriana, eu gostaria de agradecer o convite. É uma honra estar aqui e ter essa oportunidade de discutir temas relacionados à saúde. Eu acho que é sempre importante a gente discutir isso, informar a população, né? Eu, além de médico cardiologista, como você comentou, eu sou também presidente da regional da SOCESP, né? A SOCESP é a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, né? E tem algumas regionais no estado. Eu sou presidente da nossa regional. E uma das missões da Sociedade de Cardiologia é justamente levar a informação às pessoas através de campanhas educativas, então nós também fazemos isso. E eu queria, em nome da Sociedade de Cardiologia, parabenizar vocês pela essa iniciativa de discutir esses temas e levar informação para a população leiga. Isso é de extrema importância para a prevenção. Então, já parabenizo e vamos discutir esse assunto que é tão pertinente e assustador, como você mesmo falou. Bom, a primeira pergunta é então em relação ao mal súbito. Na verdade, algumas pessoas fazem confusão com relação a esse termo. O mal súbito, na verdade, é um sintoma, não é uma doença, né? Então, a gente chama de mal súbito algum mal-estar de início repentino e que acaba levando a pessoa a desmaiar, a perda da consciência. Essa é a definição de mal súbito. Então, começa com mal-estar, início súbito, e a pessoa desmaia. Mas várias doenças podem se manifestar com o mal súbito, por isso que o mal súbito é só um sintoma, mas tem várias causas, né? É diferente mal súbita de morte súbita, por exemplo, isso que as pessoas às vezes confundem, mas a gente vai se aprofundando aqui mais no tema. Certo, então, eu vou até confessar, né, para o senhor e para quem está nos assistindo. Eu estudo sempre as pautas antes de fazer as entrevistas e eu fiquei bastante confusa, porque a gente pesquisa no Google, né? Em cada site que eu consultava tinha uma definição, tinha uma explicação, tinha uma terminologia. Então eu acho que realmente isso que o senhor falou acaba também criando uma confusão na cabeça das pessoas que muitas vezes ficam preocupadas à toa ou às vezes deixam de se preocupar porque não conseguem entender a questão, né? Mas o senhor falou, é um mal-estar, mas é um mal-estar de que natureza, assim? Sente o quê a pessoa, né? Um mal-estar generalizado? Sim, o mal-estar é um termo genérico, né? Então serve para, alguns vão ter dor no peito, outra falta de ar. Então o mal-estar serve para qualquer sintoma de início súbito. E esse começa com um sintoma e a pessoa acaba desfalecendo, perdendo a consciência. Esse é o mal súbito. Bom, morte súbita, que é uma coisa que as pessoas confundem, e às vezes a pessoa teve uma morte súbita e na mídia sai como mal súbito. Isso, porque que foi o que houve. Acham que é a mesma coisa, que são sinônimos. É quase a mesma coisa, mas não são sinônimos. Por quê? A morte súbita é quando a pessoa tem um mal súbito
e esse mal súbito acaba levando ela a óbito. Certo. Aí a gente vai chamar de morte súbita. Esse óbito, por definição, tem que ocorrer dentro de 1 hora do início dos sintomas. Então, veja, comecei a passar mal, de repente, e dentro de 1 hora, recebendo ou não atendimento médico, eu vou a óbito. Então, aí vai ser caracterizado como morte súbita. Né? Então, não é todo mal súbito que acaba levando à morte. Deixa eu Mas perguntar. quando leva à morte, aí sim a gente caracteriza como morte súbita. Certo. Aí eu tenho que só fazer uma exceção, que a gente não considera isso daí quando tem algum trauma envolvido. Né? Por exemplo, eu fui lá, estava atravessando a rua e fui atropelado por um carro. Dentro de 1 hora eu vou a óbito. Não, aí foi um trauma, né? Quer dizer, foi atropelado. Aí não entra nessa definição. Morte súbita é quando é alguma doença clínica, assim, um mal-estar que acaba levando a óbito. Era mais ou menos o que eu ia perguntar, mas a minha é mais específica assim, quer dizer, é aquele caso que aparentemente a pessoa não tem um problema anterior de saúde, né? Porque tem também aquela Exatamente. pessoa que morre de um mal súbito em decorrência de uma, Isso, já estava doente, etc. doença anterior. Mas é aquela pessoa que, nossa, ontem encontrei com ele na academia, hoje morreu. Morreu no essa é a intervalo de definição, 1 hora. Isso seria da morte súbita. Na definição diz, né? Vai a óbito em até 1 hora e uma pessoa aparentemente saudável. Quer dizer, provavelmente ela tinha alguma doença e ela não sabia. Né? Então, por isso, aparentemente saudável. Doutor, o senhor falou uma coisa aí, né, que nos acalma, né, não sei. Mas aparentemente não sabia. Pode acontecer em alguém absolutamente normal? A gente vai abordar aqui as causas de morte súbita. Mas algumas causas, a pessoa não necessariamente ela tinha um problema de saúde. Então, vou citar um exemplo para ficar mais fácil de entender. Por exemplo, uma overdose de droga. Então, a pessoa era saudável, mas fez uso de uma droga ilícita, numa dose exagerada, e ela teve uma arritmia e morreu. Quer dizer, ela não tinha nada, mas ela fez uso de uma substância que causou um problema ali, né, de forma aguda, e aí ela morreu. Álcool também? Álcool. Ou uma outra situação, por exemplo, uma embolia pulmonar. Então, infelizmente, também é uma situação comum que, em algumas vezes, pode levar à morte súbita. Então, mulheres jovens que usam anticoncepcional oral, então ela está usando anticoncepcional oral, teoricamente ela não tem nenhuma doença. E aí ela fuma também. Então, a gente sabe que o anticoncepcional oral já pode predispor a um risco aumentado de tromboses. E quando você junta isso ao cigarro, esse risco aumenta em 10 vezes. Né? Então, às vezes, a pessoa faz uma trombose ali, de maneira aguda, e faz uma embolia pulmonar, e tem um mal súbito e acaba evoluindo a óbito. Então, teoricamente, ela não tinha uma doença, né? Foi um quadro agudo. Foi uma condição, uma situação específica. Mas sem uma condição específica, a pessoa não precisa ficar desesperada, que nem eu fiquei. Assim. E agora, tem as doenças cardíacas que são assintomáticas. Eu citei algumas outras causas, né, mas poderia ter citado, por exemplo, o acidente vascular cerebral, que é uma causa de morte súbita, os aneurismas, né? Então a pessoa tem um aneurisma, não sabe, de repente esse aneurisma se rompe, a maioria das vezes que isso acontece acaba evoluindo a óbito, né? Uma situação bastante grave. Mas essas são causas de morte súbita, mas a principal causa de morte súbita ainda é o coração. Então, assim, doenças cardíacas são de longe a principal causa de morte súbita. Né? Tem alguma estatística? Olha, em torno de 80% das vezes a morte súbita é de etiologia cardíaca. Agora, sim, você fala assim, de origem cardíaca, mas o quê, né? Porque às vezes morre uma pessoa de 30 anos, fala, pô, mas 30 anos, será que ele tinha algum problema no coração? Não é isso a idade de ter problema no coração? As pessoas ficam se perguntando, né, com razão. Então, na verdade, de acordo com a faixa etária, as etiologias são um pouco diferentes. Então, o que a gente sabe é que acima de 35 anos de idade, a principal causa é a doença coronariana, que é o infarto fulminante que você já comentou. Então, acima de 35 anos de idade, como a doença coronariana já é mais prevalente, a principal causa é o infarto, sem dúvida. Existem outras cardiopatias também, a gente pode citar problemas nas válvulas do coração, cardiopatias dilatadas, como a doença de Chagas, miocardites, mas a principal causa é a doença coronariana. Posso fazer uma interrupção?
A pessoa que tem uma doença coronariana nessa faixa etária, ela tem algum sintoma? Ou ela muitas vezes não tem? E aí quando que a gente, cada um de nós, deve procurar um médico para fazer um check-up, seja um cardio ou um clínico geral? A partir de que idade? Porque antes era 50, depois aos 40. Sim. Agora o senhor está falando 35? Essa questão dos 35 anos é meio que estatística, né? Mas uma das formas de prevenir a morte súbita é justamente a avaliação médica periódica. Então, você procurar fazer o diagnóstico precoce da doença. Muitas vezes a doença coronariana não dá sintoma e a primeira manifestação da doença vai ser justamente o infarto. Então, se a gente diagnosticar precocemente, quer dizer, mesmo antes da pessoa ter sintoma, a chance dela evoluir com um quadro grave assim, uma complicação grave, é obviamente menor. Então, a faixa etária que a gente começa a investigar, é claro que o check-up a pessoa pode fazer com qualquer idade, mas especificamente buscando o diagnóstico precoce de doença coronariana, a gente começa a ter mais cuidado a partir de uma certa idade. Nos homens com mais de 40 anos de idade, a gente já começa a fazer mais exames, né, teste ergométrico, por exemplo, e nas mulheres a partir da menopausa. O homem é um pouquinho diferente da mulher, ele tem a manifestação mais precoce da doença. As mulheres costumam ter mais depois da menopausa. Isso também é por questão estatística, tem a ver com questão hormonal e tal. Mas, como falei, a partir dessa idade a gente toma mais cuidado. Não significa que antes disso você não possa procurar um médico para fazer um check-up. Não, assim, a rede básica de saúde do município, ela tem, né, os clínicos gerais, algumas especialidades nos postos de saúde mesmo. Então, sobretudo quem tem já histórico na família, né, isso é uma coisa que eu li. Sim. Procurar já fazer, não custa nada, né? Tem um ponto de partida. Aos 30 anos eu era assim, doutor, agora eu estou assim, mesmo Exato. Que não sinta nada. Exato. Essa orientação vale? Aí complementando aquela outra resposta que estava falando das causas, que aí entra essa questão da história familiar que você falou. Então, assim, abaixo de 35 anos, aí já entram outras causas que não a doença coronariana, que aí são doenças relacionadas, que têm esse fator hereditário importante. Então, aí são doenças do coração hereditárias. Aí vou citar um exemplo, talvez as pessoas não conheçam, porque são doenças um pouco mais raras, mas a miocardiopatia hipertrófica, aí a gente tem síndrome de Brugada, síndrome do QT longo, por aí vai, são nomes mais estranhos, né? Mas a miocardiopatia hipertrófica, por exemplo, que pode se manifestar em qualquer idade, que é uma doença de caráter hereditário, ela ficou um pouco mais famosa aí na mídia quando faleceu, não sei se vocês vão lembrar, quando faleceu um jogador de futebol do São Caetano, Serginho. Então isso foi lá em 2004. Emblemático esse caso dele, pleno né? estádio do Morumbi, São Caetano e São Paulo jogando, e o jogador cai no meio do campo, uma parada cardíaca, com 30 anos de idade, né, que era o Serginho, esse jogador de São Caetano, e foi até socorrido, reanimado, mas ele acabou falecendo. Então ele teve uma morte súbita. E aí depois se descobriu que ele tinha, então, essa doença que chama miocardiopatia hipertrófica. Então, assim, aí, por exemplo, essa questão da história familiar. Então, a partir do momento que você diagnostica alguém com miocardiopatia hipertrófica, obrigatoriamente você tem que rastrear toda a família. Então, hoje, quando a gente faz esse diagnóstico, a gente fala para a pessoa, seus irmãos têm que procurar um cardiologista para fazer os exames e ver se eles também não têm essa doença. Então, filhos, exato. Tudo. Então, a história familiar de morte súbita, uma pessoa procura o cardiologista para fazer esse check-up. Na anamnese, ele tirando a história, ela conta para mim, olha, eu tive um irmão que faleceu de repente, né, jovem. Bom, aí a gente já acende aquela luz de alerta, então a gente vai ter que investigar algumas coisas nessa pessoa. Acho que só para trazer um número para as pessoas terem noção de o quão importante é isso, o quão relevante é a questão da morte súbita, a gente tem um número dos Estados Unidos, que é provavelmente semelhante ao do Brasil, mas aqui o SUS, o levantamento é um pouco imperfeito, a gente não tem os dados com tanta precisão, mas nos Estados Unidos são 350 mil mortes súbitas ao ano, né? Então, um número bem impressionante, né? Como você falou, uma pessoa aparentemente saudável de repente morre. Certo. Então,
é um problema que realmente a Sociedade de Cardiologia tem preocupação com esse tema, então é sempre importante estar debatendo justamente essa questão, os fatores de risco. Doutor, agora, muitos casos também a gente ouviu falar, a pessoa teve um infarto fulminante. Esse número também pode estar sendo subdimensionado por conta de, às vezes, ser classificado como infarto e não morte súbita. É assim ou não? Tanto faz, né? O que a gente sabe é que, assim, 25% das mortes cardíacas são súbitas. Muita ocorre de maneira coisa. súbita, bastante. O infarto, propriamente dito, quase metade das pessoas que têm um infarto, quase 50% das pessoas que têm um infarto nem chegam ao hospital, elas morrem antes. Então, assim, muitas vezes a pessoa que estava lá na casa, assistindo televisão, de repente começa a passar mal e cai no sofá, e aí ele entra na estatística de morte súbita, mas ele teve um infarto, só que a pessoa, às vezes, a familiar até ligou para o serviço de resgate, mas quando chegou, não deu tempo. Já não tinha mais o que fazer. Então, muitas dessas mortes que acontecem dentro de casa, no ambiente extra-hospitalar, na verdade, foi um infarto que não chegou nem a dar entrada no hospital. Então, fica fora da estatística. Doutor, e o que a gente faz, então? A prevenção, a gente tem a prevenção primária e a prevenção secundária. Prevenção primária quer dizer você evitar antes que aconteça. Aí a gente entra na questão dos fatores de risco, né? Se eu sei que a principal causa de morte súbita é a doença coronariana, a minha estratégia de prevenção vai ser justamente combater os fatores de risco que causam aterosclerose. Então a gente está falando de hipertensão, está falando de diabetes, obesidade, tabagismo, né? O sedentarismo, a dislipidemia. Colesterol alto. Exatamente. Então, a prevenção da doença coronariana é combater os fatores de risco. E aí a gente está falando de mudanças de hábitos de vida, né? Então, parar de fumar, se manter dentro do peso, tudo isso vai diminuir a chance da pessoa ter uma morte súbita. Então, só para citar exemplos aqui. Então, a pessoa que fuma, ela tem 3 vezes maior chance de infarto. A pessoa que tem diabetes, ela tem também 3 vezes maior chance de ter um AVC ou um infarto. E a gente sabe que o diabetes tipo 2 está bem relacionado aos hábitos alimentares. Então, se a pessoa corrige os hábitos alimentares de uma forma mais saudável, ela tem menor chance de desenvolver diabetes e, por isso, por consequência, menor chance de ter um problema cardíaco. A obesidade. Então, para cada 10% de ganho de peso, você tem um 20% de acréscimo de risco de doença cardiovascular. Bastante coisa. Então, assim, combatendo esses fatores de risco, a gente diminui a chance de ter uma morte súbita. Eu estou aqui pensando, doutor, mais ou menos todo mundo sabe, né, disso. Existem campanhas e vem sendo falado há tempos, né, de hábitos mais saudáveis, colesterol alto tem que combater, a glicemia e tal. Por que o senhor acha que é difícil? Por que as pessoas não mudam, né? Isso... A gente sabe que mudanças de hábitos de vida é difícil mesmo, né? O que eles falam no consultório quando chegam lá e o senhor fala isso, né? Com esse sorriso assim, esse jeito calmo, fala, olha... Por exemplo, o sedentarismo, né? É um exemplo disso que você está falando, né? Puxa, você faz atividade física? Não faço. Por quê? Porque não tenho tempo, né? Porque eu chego tarde do trabalho. Então, assim, muitas vezes a pessoa não consegue encaixar uma atividade física na sua rotina e tal. Então é difícil a mudança de hábitos por causa disso, né? Tem uma série de coisas que a pessoa coloca como empecilho. A alimentação é a mesma coisa, né? Então, eu como fast food porque é mais rápido, né? Eu não sei cozinhar, então eu como fast food, eu peço uma pizza que é mais fácil. Então, mudança de hábitos é realmente uma coisa, é um desafio para o médico cardiologista conseguir mudar isso. E como é quando o senhor diz assim, meu querido, minha querida, ou você muda, ou eu não vou poder fazer nada por você? Aí a pessoa dá ou não também? Olha, tem que partir da pessoa, né? Claro que a obrigação do médico é sempre orientar, né? Então, a cada consulta, a gente vai reforçando a necessidade da mudança de hábitos. Mas tem que, claro, se a pessoa não se conscientizar de que ela precisa fazer, tem que partir dela, né? Então, ela tem que tomar o primeiro passo. Bom, vamos falar um pouquinho, o senhor falou da prevenção, mas vamos falar um pouquinho do diagnóstico.
o diagnóstico, na verdade, de uma doença coronariana, né? Não de mal súbito ou morte súbita, porque esse senhor já falou que muitas vezes não tem mesmo um sintoma, uma causa anterior, né? Aconteceu naquele momento. E só assim esclarecendo, por isso que, por conta da confusão, às vezes as pessoas falam, ele teve um mal súbito e morreu. E às vezes falam, teve um mal súbito e não morreu. Né? Então, porque o mal súbito não é a morte súbita, né? Acho que ficou claro para todo mundo aí, mas agora me veio isso. Por isso que às vezes a gente vê, teve um mal súbito, passou mal, bateu o carro, mas depois se recuperou. Então, se o mal súbito evolui para o óbito, morte súbita. Se não, vai investigar o que foi que causou aquilo. Exato. Que pode então ter aí causado. a gente entra naquilo que eu falei da prevenção secundária. Né? A prevenção secundária é aquela pessoa que já teve uma vez e a gente não quer que se repita. Né? Então, se você já teve um mal súbito uma vez, a chance de você ter de novo é maior. Então, aí a gente vai investigar. Claro, a pessoa já teve uma vez, você vai ter que investigar as doenças cardíacas, né? Então fazer exames, teste ergométrico, Holter, ecocardiograma, justamente para tentar detectar alguma doença que o paciente tinha e não sabia, e os tratamentos, né? Então, já teve uma vez, eu vou entrar com medicamentos que diminuam a chance da pessoa ter de novo, antiarrítmicos. E aí a gente tem também tratamentos mais específicos, que é, por exemplo, o implante de CDI. O que é CDI? CDI é uma sigla, né, que é cardiodesfibrilador implantável. As pessoas já devem ter visto quando uma pessoa tem uma parada cardíaca atendida pelo socorrista, o socorrista vai dar um choque na pessoa para restabelecer o ritmo cardíaco. Aquele aparelho chama desfibrilador. Então, uma pessoa que já teve uma parada cardíaca e sobreviveu, em algumas, dependendo do diagnóstico, em algumas situações tem indicação de se implantar esse dispositivo que chama CDI, que é um desfibrilador que vai ser implantado dentro do coração e vai ligado a uma espécie de marca-passo implantado no tórax do paciente. E aí, se a pessoa por acaso vier a ter uma arritmia em casa, andando na rua, no trabalho, aquele aparelho vai diagnosticar a arritmia e vai dar um choque no coração da pessoa para restabelecer o ritmo. Então, é uma coisa bem interessante a tecnologia. Mas isso são em casos específicos? São casos esses procedimentos específicos, obviamente. Porque não dá para sair colocando, senão seria fácil, né, doutor? Coloca um em cada um, já vem meio como de fábrica. Obviamente, né? esse equipamento é caro, né? Com certeza. Mas havendo a indicação, a pessoa que já teve uma parada cardíaca e sobreviveu, havendo a indicação de colocar esse dispositivo, é colocado. Agora, sim, é bom lembrar que as paradas cardíacas que ocorrem assim, fora do ambiente hospitalar, só 10% das pessoas sobrevivem. Então, um número baixo. Né? Então, aí a gente entra na questão, falando ainda da prevenção, na prevenção do ponto de vista de saúde pública. Né? Então, como é que a gente faz para diminuir a quantidade de pessoas que morrem? Então, se eu sei que só 10% daqueles que têm uma parada cardíaca fora do hospital sobrevivem, eu gostaria que esse número fosse melhor que isso. Né? Então, aí a gente entra na questão da saúde pública. O que a saúde pública, né, os poderes, o governo pode fazer no intuito de melhorar esses números? Aí as campanhas são as campanhas educativas, né, formar a população para combater os fatores de risco, mas não só isso. Aí a gente tem que melhorar o serviço quando acontece. Então, por exemplo, um serviço de resgate bem estruturado. Então, uma cidade que tem um SAMU que é eficaz, rápido, de forma que se uma pessoa testemunhar uma parada cardíaca e ela ligar para o SAMU, né, 192, para quem não lembra, e ela ligar para o SAMU chegar rapidamente e já atender a pessoa com a parada. Então, se o serviço do SAMU for rápido, a chance da pessoa sobreviver é maior. Então, isso entra na questão da prevenção da saúde pública, ter um serviço de resgate bom na cidade. Outra coisa, um aparelho que chama DEA, também outra sigla, DEA, é o desfibrilador externo automático, que é justamente esse aparelho de dar choque. Se criou, a gente tem os aparelhos que o socorrista utiliza, tem na ambulância, tem no hospital, mas especialista, a gente tem, né? Exatamente, mas a gente tem também esse aparelho o DEA, ele foi feito para ser manuseado por uma pessoa leiga.
né? Então ele é bem simples de utilizar. É um aparelho que também ele é colocado no tórax do paciente, são adesivos, e ele faz tudo sozinho. Ele reconhece a arritmia e choca a pessoa numa parada cardíaca para o coração voltar no ritmo. Então, a legislação, não só brasileira, mas em outros países, ela obriga que em alguns lugares tenha essa ideia. Quais lugares? Lugares onde tenha muita circulação de pessoas por dia. Então, acima de 1.500, 2.000 pessoas de circulação por dia, o lugar é obrigado a ter um DEA, né? Então, estádios, shoppings, aeroportos, rodoviárias. Então, lugares que têm muita circulação, eles são obrigados pela legislação a ter esse dispositivo de fácil acesso, de forma que, se eu estou no shopping, uma pessoa tem uma parada cardíaca, eu tenho que, claro, chamar alguém da equipe do shopping e falar, eu preciso do desfibrilador. Aí ele vai trazer aquilo lá para poder utilizar na pessoa. Mas, o senhor diz o senhor consegue, né? Eu conseguiria também? Então, claro que sim, funciona melhor quando a gente faz as campanhas educativas para as pessoas aprenderem a mexer. Sim. Mas é um equipamento, assim, que os próprios funcionários do local onde tem... receberem um treinamento. Independente de ser um profissional de saúde ou não, né, o segurança, ou alguma pessoa do staff ali do local, é para estar apto a manusear aquilo. Né? Certo. Doutor, e assim, isso seria uma alternativa, mas para lugares com grande fluxo de pessoas. Isso. Mas a gente que é leigo, tem como ajudar de outra forma se presenciar uma pessoa tendo um ataque cardíaco, um mal súbito? Exatamente. Então, quando você testemunha uma pessoa que caiu subitamente na rua, perdeu a consciência, você pode estar diante de uma parada cardíaca. Então, o ideal sempre, né? Às vezes a pessoa já começa lá, vou massagear, eu vi na televisão, vou massagear o tórax. A primeira coisa que tem que fazer, isso é bom que as pessoas saibam, é ligar para o serviço de resgate. Antes de você fazer qualquer coisa na pessoa, você tem que ligar e chamar ajuda. Porque o que vai aumentar a chance dela sobreviver é justamente o desfibrilador, isso aí quem vai trazer é o resgate, ou às vezes tem no lugar, como eu já disse. Depois que você chamou a ajuda, aí sim você pode lançar a mão das manobras de RCP, que a gente chama, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Nós, da Sociedade de Cardiologia, nos preocupamos com isso, porque assim, mas eu não sei fazer. A pessoa pode falar, mas eu não sei fazer a massagem cardíaca, né? Realmente isso é uma preocupação. O ideal seria que todo mundo soubesse. Por isso nós da SOCESP fazemos as campanhas de treinamento de RCP. Aqui em Botucatu nós já fizemos, por exemplo, ano passado nós fomos nas escolas públicas da cidade, várias equipes, e ensinamos os alunos a fazer ressuscitação cardiopulmonar, que é aquela manobra da massagem cardíaca, né? Então, e é uma coisa simples, que dá para qualquer pessoa fazer. Tem que ter um mínimo de orientação ali, mas então a gente se preocupa em ensinar as pessoas. Também em outro ano a gente foi no shopping, ficamos lá o dia todo ensinando todo mundo que passava a fazer RCP. Então é uma coisa que dá para um leigo fazer e aumenta muito a chance da pessoa sobreviver. E para esse ano tem alguma campanha, alguma atividade prevista, mesmo que não tenha datas? Sim, né? A gente costuma fazer pelo mês de setembro, que tem o Dia Mundial do Coração. Certo. Então a gente faz sempre alguma campanha educativa para a população. A TV Câmara está à disposição, viu? Sim, o senhor volta aqui, daí faz o convite para as pessoas. Ajudar a gente. Sim, com certeza. Bom, e o diagnóstico então é feito por um médico especialista em consultório, né? Com anamnese, que o senhor falou, né? Que é a consulta, a conversa que o médico tem, alguns exames. Exame de sangue também ajuda a detectar, para ver os níveis, né, de colesterol, glicemia. Colesterol, exato. Tá. E daí os tratamentos tem, pelo que eu entendi já, né, desde o mais simples, remédio para pressão, ou para o colesterol, ou para glicemia,
Doutor, qual que é a pressão que está valendo agora, que é a boa, né? Porque de vez em quando vem umas ondas. Não, agora pode ser tanto, né? Que não é risco. Eu acho que um número fácil das pessoas guardar é o famoso 12 por 8. Continua valendo. 12 por 8 ainda é uma pressão excelente. O que às vezes se muda um pouquinho é o limite para se diagnosticar hipertensão. Vamos falar que é 14 por 9, aí a diretriz dos Estados Unidos coloca um valor um pouquinho mais baixo, a diretriz europeia coloca um pouquinho mais alto, mas a rigor, assim, um valor fácil para as pessoas saberem, nesses aparelhos que a gente compra na farmácia para medir a pressão em casa, o considerado normal para essas medidas aleatórias que a gente faz na nossa casa é até 13,5 por 8,5. Tá. Então, abaixo disso, a gente poderia considerar nesses aparelhos, essas medidas que a gente faz em casa, com esses aparelhos automáticos de farmácia, até 135 por 85. Isso daí, ou um valor igual a esse ou acima disso, a gente já pode considerar como uma hipertensão. É claro que uma medida alta não faz de ninguém hipertenso. Então, se eu detectei por acaso uma medida elevada na minha casa, é melhor eu procurar um médico ou um cardiologista para eu fazer uma investigação melhor, para ver se realmente eu estou hipertenso, se foi só um escape da pressão, uma coisa isolada. E o batimento cardíaco tem que ficar atento também ou não? O que importa mesmo é mais a pressão? A faixa de normalidade do batimento cardíaco é bem extensa. Então, de 50 até 100 batimentos em repouso é considerado normal. Muita coisa, né? É bem variável. Claro que acima de 100 em repouso não é considerado taquicardia, né? Não necessariamente uma arritmia. A pessoa pode estar só com a frequência elevada por algum outro motivo que não seja uma doença. Mas frequências assim muito elevadas, 150, 160, aí a gente já começa a pensar que pode ser a pessoa pode estar tendo uma arritmia cardíaca e aí tem que procurar, sim, pronto-socorro, alguma coisa para fazer um eletro. E hoje é engraçado você falar da frequência cardíaca, que a gente lembra da questão dos smartwatches lá, né? Então hoje a gente tem aqueles relógios que contam a frequência cardíaca. Sim. Então, às vezes a pessoa tem a facilidade de ver o batimento cardíaco. Já aconteceu de pacientes perceber que está com uma arritmia pelo relógio, né, que deu uma frequência muito alta no relógio, persistentemente alta, e a pessoa procurar um pronto-socorro e ver que realmente estava tendo uma arritmia. Então, hoje a gente tem até esses dispositivos que ajudam, um aliado, né? Ajudam o médico aí nesse diagnóstico. Tá, então é importante, né, reforçando novamente, procurar um médico, ter o diagnóstico correto, fazer o tratamento, sendo difícil ou sendo fácil, mudar hábitos, né, se for esse o caso, tomar a medicação certinho, não ir pela onda do vizinho, do primo, que ficou bom, não, toma só um pouquinho e tá bom, né? Parece que ao mesmo tempo que todo mundo quer se medicar, também tá louco para se livrar dos remédios, outra turma, né? Então, é ter o acompanhamento de um especialista que estudou para cuidar da gente mesmo, né? A gente já está caminhando para o fim da nossa entrevista, né, doutor? Se o senhor pudesse apontar, assim, um grande vilão, né, o maior inimigo, assim, do coração, quem seria? Se tem um, não sei, né, mas quem seria? Eu acho que assim, quando a gente está falando desse assunto de morte súbita, de novo, a principal causa é a doença coronariana. Então, o vilão é a aterosclerose, né? Arteriosclerose, que é a obstrução das artérias pelo processo de aterosclerose, que as placas de gordura nas artérias, né, para ficar um termo bem facinho, mais assim, fácil top, de entender. Né? Então, a aterosclerose, que é a causa da doença coronariana e por consequência do infarto, é o vilão a ser combatido. Só que a aterosclerose ela é multifatorial, né? Então, são vários fatores que acabam levando a isso. Então, de novo, hipertensão, obesidade, colesterol, tabagismo, diabetes. Então, todos esses são vilões, né? Então, se a gente conseguisse controlar isso de uma maneira mais adequada, certamente o número de mortes súbitas diminuiria consideravelmente. Então, o grande vilão, acho que ainda é a aterosclerose. E o maior aliado, o maior amigo, né, do coração? O maior aliado é o cardiologista. Não, brincadeira, mas eu acho que da mesma forma. O maior aliado é o diagnóstico precoce, né? Então, se você procurar
o médico antes de ter sintomas, quer dizer, não vou esperar eu ter sintomas para procurar um médico e ver o que está acontecendo. Eu vou fazer uma consulta periódica, colher os meus exames de sangue, passar por uma anamnese, um exame físico, mesmo quando está tudo bem, justamente para ver, diagnosticar precocemente alguma doença que pode estar ali no início e, se tratada adequadamente, vai evitar as complicações mais para frente. Então, acho que o principal aliado é o diagnóstico precoce e, claro, as mudanças de hábitos, né, de vida. Muito bem, doutor. Então, se o senhor quiser olhar para a nossa Câmara e deixar uma última mensagem para aqueles que têm e para aqueles que não têm, e espero que não venham a ter problemas cardíacos, coronarianos, a Câmara é toda sua. Bom, eu aproveito então para agradecer novamente a oportunidade de estar debatendo um tema tão pertinente como esse e convidar as pessoas a próxima campanha que a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo fizer, a SOCESP, de participar, né, com a gente. Então, provavelmente, esse ano a gente vai promover algumas dessas campanhas e convido a população a procurar, a gente vai divulgar isso na imprensa, né, e participar com a gente dessas campanhas educativas aí e sempre pensando em prevenir a doença cardíaca. Obrigada, viu, doutor? Muito obrigada. Então, a gente também se despede agradecendo ao doutor Ricardo Matos Ferreira, que é um médico cardiologista que nos conduziu nessa viagem, e fazendo um convite para que você continue assistindo à TV Câmara. Nós vamos voltar com informações, seja a respeito do coração ou qualquer outra coisa que seja importante para a nossa vida, né? E sem ele não adianta, né, gente? Não estamos mais aqui. Quando ele parar de bater, acabou. Por isso, aproveite bem sua vida, siga os conselhos do Dr. Ricardo, continue acompanhando a gente aqui e você já sabe, né? Escreve pra gente, manda um e-mail, um oizinho lá no Face. A próxima viagem pode ser que seja para o destino que você escolheu. A gente se encontra. Até lá.